Graça e paz, meus amados, minhas amadas em Cristo Jesus. Estou aqui em um cenário diferente no meu quintal, apreciando o céu. Olha como está azul, minha gente. 3 dias de muito calor, 4, não. Tem sido os últimos dias de muito calor, mas glória a Deus por isso. Estou aqui agradecendo a Deus, ao Pai, por estar viva, o coração está batendo, né? Estou podendo enxergar, podendo andar. Glória a Deus por isso, que muitos não tiveram esse privilégio. E aproveitar para trazer uma palavra, né? Já que está falando de gratidão, vamos falar um pouco de Ana, Elcana e Penina. Essa história, ela é uma história de superação, né? Que Deus honra o humilhado, Deus honra aquele que honra ele, né? Ana, ela viveu muitos anos de amargura, ressentimento, tristeza, humilhação, mas Deus honrou ela, porque ela fez um voto com Deus, e ele sabia que ela ia cumprir, porque Deus sonda o nosso coração, e ele honrou a Ana, e o milagre de Ana valeu por todos os filhos que Penina teve, porque Samuel foi bênção, né? Profeta, homem de Deus, e ninguém passava, né? Todos tinham que passar por Samuel, né? Porque ele foi profeta, ele foi juiz, ele foi tanta coisa. E a Bíblia não fala dos filhos de Penina, né? Só fala do filho de Ana, Samuel. Porque Ana queria ser mãe, mas não para passar na cara de Penina que ela tinha que ser mãe. Não, ela tinha esse desejo, né? Mas ela não quis o filho para ela, o primeiro. A primícia ela deu para o Senhor. E saibamos dar a nossa primícia para o Senhor, o nosso melhor, né? Ana fez um voto que quando Samuel nascesse, ele ia ser do Senhor, né? Que ela ia criar ele para o Senhor. E assim ela fez, ela amamentou, né? Fez todo o processo e ela colocou ele no templo, né? Para viver para o Senhor. E quantos de nós estamos preparados para viver isso, para dar o nosso melhor? Será que estamos dando o nosso melhor, né? Nosso melhor em tudo, né? Do nosso trabalho, a nossa oferta, o nosso dízimo. Eu não sou dizimista porque eu não tenho ainda condições de ser, mas eu oro tanto a Deus para que me dê condições para que eu seja dizimista, porque eu só oferto, né? Mas quando Deus toca no meu coração aquela oferta assim, genuína, eu não tenho esse problema. Então, que você saiba ser generoso, que você saiba cumprir, né, com sua palavra, seu propósito. Mesmo que isso venha, né, te afastar, porque deve ter sido difícil assim para Ana, né? Viver longe de Samuel, primeiro filho, mas Deus honrou ela em outros filhos mais, né? Então, Ana, ela sofreu muito. Você vai para a palavra, está em 1 Samuel 1, você vai ver a história de Ana todinha, né? Que falei, o Cana, né? Ele teve 2 mulheres, Ana e Penina, só que Ana, ele não dava filhos. Mas fala que ele amava muito Ana. Talvez ele tinha a Penina justamente para gerar filhos, né? Que era assim naquele tempo, a mulher tinha que gerar filhos para que a geração se perpetuasse. Mas ele amava muito ela, tudo era para ela, né? E Penina, ela tinha muita inveja, né, de Ana, eu creio que ela tinha, eu creio que ela humilhava muito. O que ela podia fazer contra a Ana era só parir todo ano, né, com licença da palavra, mas a palavra parir não é palavrão. Era só ter filho todo ano, era a única coisa que ela podia fazer, porque o amor de Eucana ela não tinha.
Quem já viveu isso? Talvez não em relação a filho, mas a outra coisa. Quem já teve uma rival e foi humilhada em alguma área? Eu tive. E eu fui muito humilhada, não na questão de filho. Porque eu só tive uma filha e a outra era amante e ela me humilhava muito, mas não nessa questão de filho, mas na questão de dinheiro, parte financeira, porque eu ganhava pouco, menos que ela, e ela era professora, concursada, e ela me humilhava muito, que eu tinha que estudar, que eu tinha que ser independente, não depender de homem, e ficava me humilhando nesse requisito, porque ela achava que eu era uma desocupada, né? Mas ela não vivia a minha vida para saber. Eu, além de cuidar da casa, além de trabalhar em casa, que eu tenho um salão de beleza, e eu trabalhava muito. Eu ainda cuidava da minha avó, que era idosa e precisava de mim e morava comigo, que foi ela que me criou. Então eu tinha esse prazer de cuidar dela até o dia que Deus a chamasse. E essa pessoa, ela não sabia, né? Ela não vivia isso. Ela, ela nunca precisou cuidar de uma mãe, ela nunca precisou passar por situações difíceis na vida. Ela pôde estudar, ela não teve empecilho para isso, ela pôde estudar, ela pôde se formar e ela não precisava tomar conta de uma casa, de uma pessoa idosa. Eu não tinha filho ainda nessa época, quando ela começou a me chatear. E ela não precisava tomar conta de marido. Ela só precisava estudar, trabalhar e infernizar a minha vida. Era isso que ela sabia fazer. E ela fez por muito tempo. Mas eu vivia assim amargurada. Eu acho que isso até me impedia de conseguir algo na vida, de lutar pelos meus objetivos. Eu vivia amargurada, angustiada, reclamava, né? Deixei entrar mágoa no meu coração e abri um portal para isso. E ela sabia o meu ponto fraco e ela me magoava muito. E eu nada fiz, né? Então, hoje eu liberta, sou grata, né? Porque hoje eu tô separada e tudo mais, eu tomei essa decisão. E hoje ele tá com ela. Mas eu sou tão grata a Deus por essa libertação, por tudo que eu passei, para ser hoje quem eu sou, né? Para dar graças tá um pouquinho de só, ao meu Deus, por reconhecer Ele como único e suficiente Salvador, reconhecer Jesus, reconhecer o Pai, o Espírito Santo, por estar vivendo, mesmo na minha simplicidade. Tenho sonhos ainda a realizar e sei que vou realizar em nome de Jesus, mas eu tenho paz, eu estou no caminho certo. Eu pude ser mãe, né? A minha filha, ela nasceu em meio a muita turbulência, mas ela veio perfeita, com saúde. Ela é uma bênção, educada, é uma bênção de Deus, totalmente diferente do pai. E estamos vivendo o propósito do Senhor juntas. Sou muito grata por isso, porque em meio a tanta humilhação, né, veio a bênção. Então não lamente, não murmure. Se você está passando por algo assim, continua orando, não desiste, porque Deus vai trabalhar no teu propósito e Ele vai te abençoar. Se você souber também honrar Ele, tem um objetivo, tem um propósito, honre ao Senhor. Faça como Ana. E Ana, fala-se na palavra, daqui a pouco chego lá, que ela sofreu muito, que ela ficava angustiada, que ela nem comia direito, porque para ela era uma afronta. Todo ano, Penina, um filho,
da cara dela. Eucana dizia, será que eu não sou suficiente mais que 10 filhos? Né? Eu creio que ele dizia, mas eu lhe amo tanto. O filho não é importante, o importante é que nós somos, né? Nós temos um ao outro. Mas eu não achava assim. Então, eu era muito humilhada nessa parte de trabalho. E eu dizia, meu Deus, o que eu faço? Porque eu não tenho tempo para estudar como ela estudava. Eu não tenho recursos. Eu tenho que cuidar da minha avó, aí depois veio a minha filha, aí depois veio o marido. E eu não tava sabendo assimilar. Mas o Senhor sabe todas as coisas. Né? Eu reclamava, eu ficava angustiada, deixei a raiva entrar no meu coração, passei a sentir ódio. Porque eu via ela prosperar e eu dizia, eu não prospero, eu busco o Senhor, eu oro, eu oferto, eu estou na presença, ela está no mundo, está fazendo tudo de errado e está prosperando. Então a gente peca quando a gente faz isso, né? A gente não ora. A gente ora, mas não ora bem. A gente ora mal, a gente pede o mal do outro, a gente enche o coração de ódio. E por isso que a bênção não acontece. E a Ana não. Ana, você não vê na história a Ana reclamando com Penina, batendo boca. A Adriana aqui não bateu boca pessoalmente, mas bateu em rede social. Perdeu um pouco a compostura, me arrependo muito disso. Mas hoje não. Hoje eu sou uma nova mulher. Eu cresci, eu amadureci. Então, você não vê Ana. E eu já conhecia a história de Ana, mas eu era muito amargurada, coração endurecido mesmo. E Ana não reclamava com Penina, não batia a boca. Eu creio que não ia na tenda de Penina brigar com ela, não. Ana só chorava. Só chorava, só chorava. E o Senhor acolhendo as lágrimas de Ana. Até que um dia Ana foi para a presença do Senhor. Até o profeta pensou que ela estava embriagada, porque ela só conseguia bater assim com os lábios. Entendeu? E de tanta aflição. Mas o Senhor usou o profeta para falar que ela ia ser mãe. E ela foi mãe do profeta Samuel. Foi a maior bênção, né? Recompensa de Deus na vida de Ana. E daí em diante abriu a madre dela. Mas uma coisa a gente pode ver nessa história. Ana, ela era amargurada. Não fala que ela brigava, que ela se esperneava, reclamava. Mas ela era amargurada. Ela tinha mágoa no coração, tinha angústia. E lá na presença do Senhor, eu fico toda arrepiada. Ela se derramou. E ela deixou tudo lá na presença do Senhor naquele dia. E fez um voto. E ela cumpriu com o voto. E o Senhor cumpriu com a promessa. Então o segredo é esse. Nos derramar na presença do Senhor. Buscar Ele verdadeiramente. E Ele vai nos honrar. Assim como fez como Ana. Para confirmar essa palavra. O sol tá batendo aqui, peraí, deixa eu ajeitar aqui. Olha só. Vamos para Samuel 1, lá no versículo 6, que diz assim: a sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim fazia ele, de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra irritava, pelo que chorava e não comia. Tá vendo aqui que Ana, ela chorava e não comia? Que Ana ficava depressiva? Que ela sofria muito. Então Eucana, seu marido, lhe dizia: por que choras e por que não comes e por que estás de coração triste? Não te sou melhor do que 10 filhos? Ele quis dizer que o amor dele era suficiente, que ele não precisava ter filho, que ela não precisava ficar daquele jeito. Mas Ana, ela tinha esse propósito no coração. E após terem comido e bebido, aqui no 9 fala sobre o voto de Ana, né? Ter comido, bebido em Siló, estando ali o sacerdote assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se a Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Ela estava com eu arrepio, gente. Ela estava com a alma amargurada, triste. E ela chorou, se humilhou,
foi curada e ela entregou o voto dela ao Senhor. É isso que precisamos fazer. Tirar a amargura do coração, o ódio, nos derramar da presença do Senhor, liberar perdão para aquela pessoa. Eu creio que ali ela fez tudo isso, né? A minha vida também, meus amados, minhas amadas, só veio mudar quando eu liberei perdão para a Penina. Porque antes eu desejava até a morte dela. Eu desejava que ela pagasse em triplo tudo que me fez. Eu não confiava na justiça do Senhor, eu queria agir com as minhas próprias mãos, eu fiz tanta besteira. Mas hoje, meu coração tá limpo, o Senhor sabe, não desejo nenhum mal, porque o mal se destrói por si só, a justiça um dia chega, mas é no tempo de Deus. Hoje eu tô vendo os dois lá, ó, pagando, mas eu não fico feliz com isso não, porque a gente não pode ficar feliz com a tristeza do outro. Eu só lamento, oro pela libertação deles. E Deus tem me honrado e vai me honrar, né? Deus está preparando uma bênção tão linda para a minha vida. Só que Deus está testando o meu tempo e eu tô vendo que eu tenho que ter paciência em esperar, né? Mas eu quero cumprir cada propósito de Deus na minha vida. Então, aqui fala que o profeta pensou que ela estava embriagada e ela não estava, né? Aí aqui, se você ler, é bom, gente, ler. Leia, eu aconselho que, olha, pegue 1 Samuel, né, no Antigo Testamento. É depois de Números, Deuteronômio, e você vai para o capítulo 1. O capítulo 1 todinho fala sobre a oração de Ana, né, o nascimento de Samuel, e o cântico de Ana, né, o agradecimento lá no capítulo 2, leiam. Deixar vocês na curiosidade, vocês vão ler essa história. Porque Samuel, ele nasceu em meio à humilhação e sofrimento e choro. O milagre nasceu daí, assim como o meu. E o teu milagre vai nascer nesse lugar onde você foi desonrada, onde você foi desonrado. O milagre é em todas as áreas. Aqui se trata de um filho, mas na tua vida, Deus é quem sabe, né? Deus som do teu coração, Deus sabe o que tu precisa. O teu milagre vai nascer aí, onde tu foi desonrado, humilhado, caluniado. É aí que vai nascer o teu milagre, nesse lugar de desonra. Mas para isso você precisa se derramar na presença do Senhor. Você precisa se entregar verdadeiramente o coração. Para que o Senhor limpe toda angústia, toda raiz de amargura. E você precisa fazer um voto de gratidão ao Senhor. Mas não faça sacrifício de tolo, não. Voto para que venha se arrepender. Faça e cumpra. Veja o que está nas suas possibilidades, ore. Porque Deus, ele se agrada de quem cumpre o voto com ele. Não que ele precise, que Deus não precisa do nosso sacrifício, de nada disso, mas nós temos que fazer. Então é isso que aprendemos com Ana, né? Que aprendemos a esperar, que aprendemos a ser gratos, que aprendemos a ser fiel e que não vale a pena. Eu digo por experiência própria, não vale a pena a gente adoecer, descer ao nível do nosso adversário. Eu digo, se eu tivesse a experiência, mas tudo foi para mim amadurecer, né? Eu precisei, eu sou grata por tudo que eu passei. Mas se eu tivesse tido sabedoria naquele tempo, eu teria feito diferente. Mas se eu precisava passar por aquilo, a gente precisa passar por algumas etapas da nossa vida para nos amadurecer. Eu precisei, viu? Eu sou muito grata por isso. E hoje eu ajo diferente. Eu não tenho inveja. Eu não tenho nada disso por a pessoa. Porque que vale ter diplomas, concurso, se você não tem saúde?
se você não tem uma vida em comunhão com Deus. Porque nós não sabemos o dia e a hora que Jesus vai nos chamar. E do que vale ter tudo aqui? Do que vale passar noites de sono estudando para fazer concurso? É do que vale a pena humilhar as pessoas? Querer ser melhor, eu posso, eu sou. E depois você vai pagar um preço tão alto. Então, eu aprendi a valorizar a Deus, né? A vida com Ele. E não coisas. Aprendi a valorizar pessoas, mas não coisas. É isso. A moral da história é isso. Que valorizamos a Deus. Não pessoas, não coisas. Não, valorizar pessoas sim. Mas primeiro a Deus. Mas não humilhar ninguém. Não querer ser melhor que ninguém. Porque no final, todos vão para o mesmo lugar. Você vai ser colocado em uma caixa fechada. Você vai apodrecer, os bichos vão comer sua carne. Você vai virar pó. E a sua alma? Pensa, isso aí é o de menos, né? Mas e a sua alma vai para onde? Nós temos que nos preocupar com isso. Para onde vai a nossa alma? Não é verdade? Então aprendi isso. E aprendi também que não são as pessoas os meus inimigos, né? Eles são apenas instrumentos usados pelo diabo. E eu quero fazer diferente. Eu quero ser instrumento usado pelo meu Senhor. Porque essa boca aqui, ela não é para amaldiçoar. Ela é para abençoar. E essas mãos aqui não é para fazer o mal, derramar sangue, fazer o mal. E sim para abençoar também. Que onde eu tocar as minhas mãos, a planta dos meus pés, que haja cura, que haja libertação. Que as pessoas vejam em mim o brilho de Jesus, né? Que as pessoas vejam em vocês o brilho de Jesus. Ai, você está falando, é difícil. Mas não é impossível. Fácil também não é. Mas é uma busca diária, né? Eu escolhi renunciar à carne, renunciar ao pecado, dizer não. É uma escolha. É uma escolha servir a Deus. Então é isso. Que saibamos escolher, que saibamos esperar, que saibamos ser gratos. Tenha uma terça-feira abençoada na presença do Senhor. Fiquem com Ele. Coloca tuas súplicas, aflições nas mãos dele e Ele vai resolver a tua causa. Não tenha dúvida disso. Fica na paz. E olha para esse céu tão lindo, tão lindo. Fica com essa imagem azul